Mensagem do céu. Espero que possa edificar muito a sua vida. E o drop que eu quero tratar agora com você é: faça o quilômetro extra, não é? Faça o quilômetro extra. Vamos lá? Qual é a dica do Irving aqui? Mas, na verdade, nós vamos buscar a base bíblica disso, viu, queridos? Olha só. Fazer o quilômetro extra foi um termo desenvolvido por Napoleão Hill, que, na verdade, o Napoleão Hill, quem é o Napoleão Hill? Ele é motivado por Andrew Carnegie, magnata do aço no começo do século XX, foi o primeiro escritor a sistematizar a ciência do sucesso no seu livro A Lei do Triunfo, e o registro dessas pesquisas está nesse livro, tá bom, queridos? Mas ele cita Napoleão Hill por um motivo, não é? Porque olha o que ele dizia: para identificar a ação de fazer mais do que é solicitado ou mais do que você deveria fazer. Um exemplo de como fazer um quilômetro extra é, por exemplo, você é pago para ficar até X horas em determinado local. E de repente você vê que todos estão precisando de você naquele momento. Então, o que é esperado numa situação do quilômetro extra? É que você fique independentemente de receber ou não uma hora extra. Faça com o mesmo empenho que você estivesse fazendo no seu horário habitual. Outro exemplo é você produzir além do que lhe é pedido, fazer uma gentileza que não é esperada. Uma empresa que faz o quilômetro extra é a Disney. A Disney é um exemplo disso. Quando você vai à Disney, você sempre traz uma recordação de gentilezas feitas por funcionários da empresa. Não ter visto ou não o Mickey é o fator secundário. Você vai lembrar de coisas boas que foram feitas e mostradas para você, porque a Disney tem esse fenômeno de oferecer sempre algo mais, pelo qual você não pagou. Todas as pessoas que fazem o quilômetro extra, assim como aquelas que fazem o bem profundamente para as pessoas, inevitavelmente acabam recebendo esse benefício na sua própria vida. Não existe uma história, na história da humanidade, alguém que não tenha sido recompensado por um esforço extra, aquela coisa que você fez simplesmente pelo prazer de fazer. Independentemente de você sentir satisfação ou não, o quilômetro extra provê para quem faz uma grande bênção. Porque toda vez que você faz alguma coisa além do que é pedido, o Eterno vê como que alguém está mantendo o seu esforço próprio para crescer, progredir, e assim ele decreta para essa pessoa vitória. Sempre que puder, em todas as circunstâncias da sua vida, procure dar o máximo. Como diz o ditado: se você tiver de ser um pedreiro, seja o pedreiro. Se você tiver de ser um carpinteiro, seja o carpinteiro. Se você tiver que ser o costureiro, a costureira, seja o costureiro, a costureira, não é? O empresário, a empresária, seja o funcionário, a funcionária, seja aquela pessoa que faz diferença no seu ambiente. E que diferença? Na verdade, o que diferencia as pessoas é justamente a capacidade de fazer além do que lhe é pedido. O quilômetro extra garante, normalmente, que vínculos de amizade sejam desenvolvidos, ele cria recordação, gera gratidão. Lembre-se disso. Então, querido meu, querida minha, é muito importante que nós lembremos aqui do nosso bom mestre dizendo, não é? Olha, se alguém te pede para caminhar 1 milha, caminha com ele 2, porque naquela época o Império Romano tinha o direito de fazer com que os judeus carregassem suas cargas. Lembre-se, não é uma época que tinha carro, não é, gente? Não é uma época que tinha moto, não é? As pessoas tinham que carregar as cargas para poder caminhar de um lado para o outro, não é? E o Senhor diz o seguinte: olha, se alguém te obriga, como o exército romano está fazendo com você, de caminhar 1 milha, faça 1 milha extra, não é? E essa milha extra, por isso que eu não gosto de colocar o crédito a Napoleão Hill, porque para mim essa questão do quilômetro extra foi ensinada a gente por Yeshua HaMashiach, pelo nosso Senhor. Ele é o autor dessa frase verdadeira, né? Se alguém te obrigar a caminhar por 1 milha, caminha com ele 2. Assim eu quero colocar para você que a importância do quilômetro extra pode fazer toda a diferença na sua vida em relação ao benefício que você possa receber. Seja então fortalecido no Senhor, fortalecida no Senhor, e tenha coragem. Ah, céu, mas as pessoas são tão ingratas, ninguém nem está me vendo aqui, como é que eu vou fazer o meu quilômetro extra? Meu querido, minha querida, nós temos de mudar de paradigma, nós precisamos mudar nossos parâmetros mentais. Muitas vezes eles são atraso do nosso caminho, não é? A pessoa sendo boa, sendo má. Eu me lembro um querido meu, não vou nem citar o nome para não expor, não é?
Teve uma situação, ele sofreu muito no lugar que ele estava, e teve uma situação dele fazer um benefício que não era para ele, era para o lugar onde ele trabalhava. Não é? Ele conhecia uma pessoa para fazer um benefício naquele lugar, para corrigir uma coisa que estava ruim ali. E o que ele fez? A pessoa veio e ele, sem ter, queridos, pagou do próprio bolso. Pegou aquele recurso sem saber, porque as pessoas que estavam como empregadores poderiam até nem devolver para ele, porque não tinham solicitado que fosse feito o serviço, embora necessário, por meses e meses estavam empurrando com a barriga aquela situação. E o menino, então, aquele jovem, pegou aqueles valores que são importantes para a vida dele. E ele pagou, não é? E eu orei por esse jovem, falei, Pai, não permita que ele seja lesado, não é? Porque eu sabia que aquelas pessoas não reconheciam muitas vezes as coisas que ele fazia. Então, queridos, eu tenho visto o Senhor honrando essa vida. E eu sei que essa é a lei do quilômetro extra. Ela foi ensinada para a gente por Yeshua, e nós, olha, é muito importante que nós aprendamos a parar de murmurar, a parar de reclamar e a começar a ver o que nós podemos fazer para mudar, queridos. Queridos, chega um tempo sobre nós que está vindo, onde nós precisaremos cada vez mais fazer mais. Tá bom, meus amados? Então vamos aprender a caminhar nosso quilômetro extra. Ah, céu, mas eu não me sinto motivada a fazer. Faça isso, querido meu, querida minha. Leve flores para sua esposa, não é? Faça um quilômetro extra, não é? Olha, presenteie amigos que são-lhe queridos, não é? Olha, valorize as pessoas, faça além do que é expectativa. Seja uma pessoa prudente no seu caminho. O Eterno que te vê em secreto vai te recompensar. Eu sei, porque eu tenho provado disso na minha vida, tá bom?